Olá, meu nome é Fabrício Alves Mendes, sou estudante de Geologia pela Universidade Federal do Paraná e vou apresentar um pouquinho mais sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que foi o modelo de inundação para o rompimento hipotético de barragens de rejeito utilizando o REC-RAS. Depois do que vivemos aqui no Brasil com os desastres de Mariana, em que houve o despejo de 60 milhões de metros cúbicos de rejeito no Rio Doce e causou a morte de 19 pessoas, configurando assim o maior desastre ambiental em sistemas de água doce do mundo, e também em Brumadinho, com 264 mortos e 6 desaparecidos, a gente acabou tendo um pouco mais de atenção para as barragens do Brasil, principalmente as barragens de rejeito associadas com o método de construção a montante. Então, é super importante para a gente entender melhor quais são as características das barragens que estão em risco no Brasil e, a partir disso, definir quais são as zonas afetadas por ela, caso elas rompam. Esse é um dos objetivos do trabalho: gerar um modelo de inundação e definir quais serão as zonas afetadas pelo rompimento da barragem que a gente está estudando. Dessa forma, para a gente poder entender melhor como foi feito o nosso modelo de inundação, precisamos entender dois conceitos da legislação brasileira: categoria de risco e dano potencial associado. A categoria de risco diz a respeito do risco que a barragem apresenta, sendo levados em consideração a sua integridade, a sua idade, a sua estrutura, e o dano potencial associado seria, no pior cenário possível, qual que vai ser a zona afetada por esse rompimento da barragem. Sendo assim, para a gente compilar esses dados, nós temos o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Nele, a gente tem um agregador de conteúdo em que ele pega todas as informações que os proprietários das barragens cadastram e disponibilizam com gráficos filtráveis para qualquer pessoa. Vou deixar o link na descrição. Atualmente temos 22.676 barragens cadastradas no Brasil. 1.220 barragens elas possuem categoria de risco e o dano potencial alto. Então, são barragens que existem grandes chances de tanto acontecer um desastre, quanto esse desastre causar a morte de pessoas ou afetar o meio ambiente de forma negativa. As duas barragens escolhidas para o estudo são as barragens Mina do Engenho e Mina do Engenho 2, localizadas no município de Rio Acima, próxima do Rio das Velhas, uma importante região de abastecimento para a região metropolitana de Belo Horizonte. Utilizando o programa REC-RAS, a gente consegue gerar esse modelo de inundação de uma forma mais simples, em que, com poucas informações, e mesmo sem ir ao local, a gente consegue ter esse modelo de inundação definindo as áreas que serão afetadas pelo fluxo gerado pelo rompimento da barragem. Podemos observar acontecendo a simulação, o resultado dela, e o fluxo gerado pelo rompimento da barragem, como ele se comporta ao longo da drenagem. Aqui a gente tem o córrego do Vilela, que está ligando ao Rio das Velhas, e a gente pode ver que quando o fluxo chega em alguns lugares mais planos, ele se espalha e consegue atingir uma área maior. Então, em posse disso, desse modelo de inundação, a gente consegue definir algumas coisas importantes, como, por exemplo, qual o tempo dessa onda de inundação sair da barragem e chegar numa zona habitada. Nesse tempo, as pessoas conseguem evacuar essa região? Elas conseguem se salvar? Elas estão numa zona de autossalvamento ou numa zona de salvamento secundário? Zona de autossalvamento seria o pior cenário, em que a pessoa tem que se deslocar para um local mais alto, longe da mancha de inundação, o mais rápido possível. De salvamento secundário é quando você consegue dar o alerta, consegue fazer movimentos de evacuação com mais calma. Então, com esse modelo de inundação gerado, a gente pode concluir que, primeiro, dá para gerar sim um modelo de inundação com a menor quantidade de informações possíveis, sendo essas informações dados de fácil acesso, como imagens de satélite e dados disponíveis por projetos como o ALOS Pulsar, e utilizando programas gratuitos, como o REC-RAS e o QGIS. É isso, muito obrigado.